Bom dia! Neste segmento vamos falar da seleção de um design experimental. Como você deve lembrar, um design experimental significa quais são os tratamentos que eu devo aplicar ao rodar meu experimento. Quais são as combinações de níveis de fatores que eu devo escolher para poder rodar meu experimento e quantas repetições eu devo usar. Então, nós vamos ver aqui como atingir o objetivo de obter a máxima informação possível com o mínimo esforço. Se você não toma cuidado aqui, você pode ou fazer um design que não te dá muita informação, por exemplo, que ignora a interação entre fatores, ou então que te dá muita informação, mas que requer muito esforço, que requer muitas rodadas, muitos ensaios. Então nós vamos ver aqui como obter o máximo de informação com o mínimo de esforço. Vamos ver o que deve ser considerado para selecionar um design experimental adequado. E aqui nós vamos falar bastante de fontes de variação. Uma fonte de variação é simplesmente algo que faz a saída de seu experimento, as suas variáveis resposta, mudarem. Você pode controlar determinadas coisas do seu experimento ou até não controlar certas coisas, mas que são todas fontes de variação, são coisas que causam a saída do seu experimento a alterar. Por exemplo, você pode mudar uma técnica, por exemplo, a ser usada no desenvolvimento de software, e isso vai afetar a saída, vai afetar, por exemplo, a produtividade dos programadores. Então, isso seria um fator, seria uma fonte desejável porque você realmente deseja alterar, você deseja saber qual é a diferença na produtividade dos meus desenvolvedores quando eu altero a técnica de desenvolvimento. Então, isso seria uma fonte de variação desejável. Mas existem também fontes de variação indesejáveis sobre as quais você pode ou não ter controle. Essas fontes de variação indesejável é o que a gente chama fatores estorvo. Quer dizer, são, em inglês, nuisance factors. São coisas que causam um efeito no seu experimento, causam um efeito nas variáveis resposta, mas que você, se pudesse, manteria constante. Se você pudesse, você não estaria fazendo essas alterações, essas mudanças. Os fatores estorvo, eles podem ser classificados em dois. Uns que você pode controlar e uns que você não pode controlar. O que você pode controlar chamamos de extraneous variables. E os que você não pode controlar a gente chama de noise variables. Então, um exemplo de um extraneous variable seria, digamos, num experimento você poderia ter uma fonte de variação que seria a experiência dos programadores. Um programador mais experiente teria um rendimento diferente de um programador menos experiente. Então, você não está interessado em examinar a questão da experiência, mas, infelizmente, a experiência afeta o resultado. Então, você pode controlar isso no seguinte sentido, que você pode saber se alguém é experiente ou não, e você poderia, de repente, fazer o que a gente chama de blocagem para eliminar o efeito dessa variável. A gente vai ver como fazer isso mais na frente. E existem coisas que você simplesmente não pode controlar, noise variables. Por exemplo, sei lá, a temperatura que está fazendo fora e que pode afetar o rendimento das pessoas porque está muito quente. Existem potencialmente centenas ou milhares de coisas que poderiam até talvez afetar o resultado do meu experimento, mas que eu não tenho condição de controlar, ou eu não tenho desejo de controlar, porque é difícil, porque custaria muito, enfim. Todas essas fontes de variação, sejam fatores, sejam variáveis estranhas que são controláveis ou coisas não controláveis, são
todas as coisas que vão nos ajudar a decidir qual é a melhor forma de fazer o nosso experimento, qual é o melhor design experimental. Então, lembra que o seu experimento, ele tem fatores que são variações desejáveis, são os botões, se você lembra, eu chamei isso de os botões que nós vamos variar. Existem outros botões que nós podemos variar, mas que são fatores, extraneous variables, que são fatores que não me interessam, mas que eu vou controlar de forma a jogar fora o seu efeito. E existem os noise variables, que são as variáveis ou as coisas que não me interessam de jeito nenhum e que não quero ou não posso controlar. São os 3 tipos de fontes de variação. E a variação ela é vista nas variáveis resposta na saída. E a terceira coisa que deve ser considerada para escolher um design experimental é a questão do esforço. Quer dizer, se eu tiver níveis demais, fatores demais, repetições demais, e eu acabo tendo um esforço tão grande, tantos milhares de ensaios ou centenas de ensaios para fazer que eu não tenho condição de realizá-los, eu preciso usar técnicas para reduzir o esforço. Eu preciso usar técnicas para minimizar a quantidade de ensaios que eu vou fazer, de tratamentos que eu vou usar, para poder chegar aos meus resultados com esforço menor. Então vamos ver que existem formas muito interessantes de reduzir o esforço. Então aqui está a nossa tabela de designs experimentais básicos. Eu digo básicos porque tem subtipos que a gente vai examinar mais na frente, que a gente vai examinar principalmente na parte de como analisar os dados que saem dos designs. E essa tabela tem as seguintes colunas. Primeiro eu tenho o número de fatores, depois eu tenho se eu tenho ou não variáveis extrâneas ou variáveis que eu estou querendo controlar, mas que não me interessam, são fatores que não me interessam, mas que eu quero controlar para jogar fora o seu efeito. E se eu preciso reduzir esforço ou não devido ao tamanho da brincadeira. E finalmente aqui o tipo de design que eu devo usar, que são coisas que nós vamos tratar com detalhes em outro segmento. Eu vou descrever cada um desses designs mais na frente. Nessa série de segmentos agora, nós vamos falar apenas da escolha, só da seleção. Como é que a gente seleciona um desses designs aqui. Mais na frente, em outro momento, a gente vai ver como é que a gente analisa os dados que vão resultar da execução desses designs. Então, eu posso ter um fator ou mais de um fator. Aqui o fator, lembra que são os fatores que são fontes de variação que me interessam, fontes de variação desejáveis, são as coisas que eu quero realmente estudar. Por exemplo, eu quero comparar duas técnicas para fazer cache na web, por exemplo, para fazer uma implementação de uma cache distribuída. Se eu quiser estudar duas técnicas e compará-las, eu teria um fator que vai ser a técnica. Poderia ter mais fatores também, mas são coisas que realmente eu quero variar. Eu desejo estudar esses fatores, a influência, o efeito desses fatores. Aqui está, então, essas primeiras duas linhas, um fator, a gente tem designs especiais para um fator e designs especiais para mais de um fator. Se eu tiver um fator e eu não tenho nenhuma fonte indesejável que eu quero jogar fora, por exemplo, experiência de desenvolvedores, se eles são mais ou menos experientes. Eu não tenho nenhum problema desse tipo, então eu posso usar o que eu chamo um design randomizado simples. O que é isso, como funciona, vamos ver mais na frente, tá? E eu poderei fazer também um design randomizado pareado,
que vai me dar mais poder, como vocês vão ver. Se eu tiver algum fator estranho, alguma coisa que eu quero jogar fora, cuja influência não me interessa, mas eu quero controlar para jogar sua influência fora, usando o que a gente chama blocagem, usarei o design randomizado com blocagem. Blocagem é a técnica justamente que a gente usa quando tem a palavra sim. Você está vendo? Sim, blocagem. Sim, blocagem. A gente vai ver o que é blocagem mais na frente. Se eu tiver mais de um fator, nada de fatores que eu quero blocar, e eu não tenho problema de esforço, quer dizer que eu não tenho grandes números de experimentos para fazer, eu posso usar o que a gente chama um design fatorial completo, ou em certos casos, dependendo da relação entre os fatores, eu posso usar um design fatorial aninhado. Se eu quiser controlar para jogar fora a influência de certos fatores, teria um design fatorial com blocagem. E se eu quiser reduzir esforço, a palavra-chave aqui é um design fatorial fracionário. Observa aqui que a palavra fatorial não tem nada a ver com n fatorial, né? N vezes n menos 1, assim por diante. Não tem nada a ver com isso. Fatorial aqui tem a ver com a palavra fator.